Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Agora começou a entrar. Já viu o ícone da Cecília? Oi. Boa noite, gente. Beijos para todos, abraços. Boa noite. Ao Galo também. E aí, Galo? E aí, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite. A Cecília colocou som ok. Ótimo. Está tudo ok. A Lana também colocou. Podemos Maravilha, começar. gente. Então a gente pode começar o culto do Evangelho no Lar, de número 69. Nós estamos muito felizes por essa caminhada com o Evangelho aqui no Instagram. Já faz muitas semanas que nós estamos lendo e comentando o texto do Evangelho segundo o Espiritismo aqui. Para quem está começando hoje, nós estamos no início ainda do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nas duas últimas semanas nós estávamos comentando os textos evangélicos com os quais Kardec abre o capítulo e agora nós estamos iniciando hoje o item 3. Nas últimas semanas as nossas vozes estavam mais prejudicadas, mas hoje já está quase 100% ok. Geraldinho já está com a voz aí Quase. de volta. Quase lá. Quer dizer alguma coisa? Não, só que esse item 3 é de Allan Kardec. E agora nós entramos nos comentários de Kardec. Bom, gente, como toda semana nós fazemos, antes de nós iniciarmos propriamente a leitura, nós faremos uma prece, pedindo a Jesus o auxílio, pedindo a espiritualidade que esteja conosco e lembrando sempre do pedido para que as nossas águas sejam fluidificadas. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta hora e de joelhos, reconhecendo a tua grandeza, Criador, nós todos dizemos: Deus seja louvado. Nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez, rogando pela tua presença conosco. Sempre, Mestre, implorando para que os nossos corações, no decorrer deste culto do Evangelho, para que os nossos corações sintam a presença do teu Santo Espírito. Nós, Jesus, dentro das nossas possibilidades, preparamos tudo para te receber aqui hoje conosco, Mestre. Então, por favor, vem aqui estar conosco. Entra nos nossos corações e muda tudo de lugar, Senhor, conforme a tua vontade. Ajuda, Mestre, as nossas consciências, ainda tão fracas, rebeldes e impuras, a reconhecer a grandeza do Evangelho, a entender a beleza do Evangelho, a compreender que esse, como diz Emmanuel, é sem sombra de dúvidas o mapa do tesouro. E ajuda, Mestre, a fincar cada dia mais fundo no nosso coração a certeza de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que só por teu intermédio, Senhor, nós chegaremos a Deus. Nós sabemos, Mestre, que nós ainda estamos muito distantes dos anjos, daqueles espíritos que já aprenderam a amar. Mas é, Senhor, a vontade honesta do nosso coração apresentarmos-nos diante de Ti como servidores honestos e dignos. E para tanto nós queremos trabalhar aqui na face dessa terra em Teu nome. Ajuda-nos, Jesus, com as forças que vêm diretamente do Teu coração, a servir aqui na terra sem esperar nada em troca, a olhar para aqueles que sofrem, compreendendo que toda vez que nós auxiliamos um sofredor, nós estamos fazendo isso em Teu nome. E nos ajuda, Senhor, em cada ato de busca pela caridade, a engrandecer e glorificar e louvar o Teu santo nome. É para isso, Mestre, que nós buscamos o estudo, para que nós estejamos a cada dia com os olhos mais abertos, com os nossos ouvidos mais preparados para ouvir, para receber, para registrar tudo aquilo
que o Senhor tem a nos oferecer. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor sempre está sentado à mesa, disposto a dividir com todos nós um banquete espiritual, e nós queremos ajuda, Mestre, para desfrutar essas maravilhas que o Senhor tem a nos oferecer. Nós te amamos muito, Jesus, e com todo o nosso coração nós te agradecemos pela santa oportunidade que é estudar o Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, Mestre, com essa gratidão que nos invade por inteiro, nós nos ajoelhamos aqui espiritualmente, lembramos da tua linda face e por toda a eternidade nós te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sê conosco, Mestre, agora e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Você quer que eu faça a leitura? Você vai fazer a leitura? Eu preferi você. Tá. Bom, gente, então nós estamos entrando agora no item 3 do capítulo 5, do capítulo 15. E Kardec nos diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Desculpa. Imagina. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele mesmo o exemplo. O orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade suprema. Bom, aí a gente vê claramente isso. Kardec já tinha dito lá no Livro dos Espíritos Caridade e humildade. que o orgulho é o pai de todas as vicissitudes terrenas. Né? Ele é pai do egoísmo, ele é pai da vaidade, ele é pai da corrupção, e é o que nós temos a combater. A doutrina dos Espíritos, diz Kardec, no livro que é o Espiritismo, não veio combater nenhuma outra escola religiosa. Ao contrário, ela vem dar seguimento a toda a história do cristianismo, né? Toda essa árvore maravilhosa que começou no povo hebreu e se desdobrou no povo cristão, em todas as escolas religiosas que levam o nome de Jesus como nosso Mestre e Senhor, e é a doutrina espírita o Consolador prometido pelo Cristo. Aquele mesmo Consolador que João Evangelista avisou no seu capítulo 14, transmitindo-nos a palavra de Jesus, que viria nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia ensinado e que, além disso, nos explicaria todas as coisas. Então, Kardec conclui que o Espiritismo tem um inimigo, sim. A doutrina espírita tem como dever combater o materialismo, porque este é o grande mal da humanidade. E este mal é fruto do quê? É fruto da falta de espiritualidade, é fruto do egoísmo,
é fruto da vaidade, é fruto da avareza, é fruto do orgulho dos homens que estão cegos pelo poder, pela corrupção, que estão cegos no próprio eu, sem enxergar o próximo, as necessidades do próximo, e sem se aproximar da humildade. E o nosso caminho, ensinado por Jesus, é o caminho da humildade, porque Jesus nos ensina desde sempre que o maior no reino dos céus, que queira ser realmente servidor do reino dos céus, há que ser o servidor de todos. Ele também nos ensina que nós não devemos procurar os primeiros lugares, que nós devemos guardar-nos na humildade e sentar-nos sempre nas últimas fileiras, justamente para não corrermos o risco e, vamos dizer assim, o incômodo de, em nos apresentando na frente de qualquer atividade, chegar alguém com mais valor, com mais espiritualidade, com mais proeminência moral e pedir-nos o lugar que nós estamos ocupando indevidamente. Jesus também ensina ele próprio a humildade quando, próximo ali dos últimos momentos de sua vida terrestre, ele faz questão de lavar os pés dos seus discípulos, dos seus alunos, que aquela época os discípulos nem eram bem discípulos, né? Porque muitos deles nem ainda tinham entendido a palavra de Jesus, nem ainda tinham se convertido à boa nova do Evangelho, e somente vão fazê-lo mais tarde, depois que o Mestre volta aos páramos da vida imortal, e eles se incumbem de espalhar a palavra, não somente do Evangelho pelo discurso, mas principalmente do Evangelho pelo exemplo. Eles também exemplificaram a humildade. E como se faz essa exemplificação? Cumprindo a determinação do Cristo, que já existia, inclusive, no Velho Testamento, de amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Só que Jesus dá um passo além. Ele diz, nós temos que nos amar, principalmente o amor ao próximo como a nós mesmos, como dizem as Sagradas Escrituras, mas além disso ele recomenda aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, eu fico impressionado com a capacidade que Kardec tem de nos ensinar o Evangelho. Kardec, quando ele inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é categórico de que ele extrairia a parte moral, e essa parte moral é que seria discutida conosco no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante, gente, porque ele destaca aqui caridade e humildade, como o Geraldinho comentou. E no texto evangélico fica muito claro que você não pratica a caridade com orgulho, com a vaidade. Se você humilha aquele que recebe a sua caridade, você não está sendo caridoso. Nós temos um olhar muito dicotômico para a vida e nós achamos muitas vezes que a esmola material é o grande arauto da caridade. Agora, se você entrega sim uma marmita, um pedaço de pão para uma pessoa que está em estado de necessidade, mas você a humilha, você performa esse ato de caridade com arrogância, com muita vaidade, você não está sendo caridoso. E Jesus, ele é muito lúcido e muito... Ele nos instiga muito, o Cristo ele é muito desafiador quando, nos capítulos ali iniciais do Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 5, no capítulo 6, Jesus fala para a nossa mão esquerda não saber o que dá à direita. E Jesus vai trazendo para todos nós, nos textos ali, nos relatos de Mateus, uma sequência de ensinamentos que
tiram a vaidade do momento da prática da caridade. E Jesus teve esse cuidado conosco de nos ensinar a praticar a caridade, porque ele sabia que nós ainda somos tão medíocres que nós deturparíamos a caridade se ele não nos ensinasse. Então, se o Cristo não fosse categórico quando ele fala dos fariseus, fazem longas orações, mas qual que é o ensinamento para os cristãos? Quando você estiver orando, não ora para ninguém ficar vendo nas esquinas das praças. Entra no teu quarto e ora ao teu pai. E o teu pai, em particular, e o teu pai que vê tudo te retribuirá. Ele fala a mesma coisa. Quando você praticar suas obras de caridade, não sai fazendo um grande alarde. Faz em segredo e o teu pai que tudo vê te recompensará. Então Jesus dá várias instruções sobre como nós devemos praticar nossa espiritualidade, praticar a caridade, porque ele sabia que nós deturparíamos esse ato sagrado, que é a caridade, com a nossa arrogância, com a nossa vaidade. E Kardec, sendo muito perspicaz, ele retira esses dois sentidos, caridade e humildade. E de fato, Cristo ensinou em todos os momentos do Evangelho, como o Geraldinho trouxe, esse exemplo da humildade. O Geraldinho, como todos vocês sabem, foi quem psicografou a obra Inácio de Antioquia, um livro maravilhoso, de uma riqueza literária muito grande, cuja leitura nós sempre recomendamos, não é porque foi ele que psicografou, não, porque a obra é realmente muito rica em termos literários e de fato retrata brilhantemente o Evangelho primitivo, o cristianismo primitivo. E o Inácio de Antioquia é a criança utilizada pelo Cristo para dar justamente o exemplo da humildade. Então, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando Cristo pega o Inácio de Antioquia no colo e fala para os apóstolos que estavam discutindo sobre quem seria o maior, Jesus fala: eu vos digo que se vocês não forem humildes, pequenos como esta criança, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Nos últimos dias, nesses dias pelos quais nós passamos pela gripe, nós temos assistido muito, nós terminamos de assistir a série The Chosen, que nós também recomendamos, e nós acabamos comentando muito sobre os personagens, e recentemente nós comentamos muito sobre Salomé, a mãe de Tiago Maior e de João Evangelista. E ela era uma mulher que, obviamente, nós estávamos comentando sobre isso, apesar de estar ali ao lado do Cristo, não tinha essa humildade no coração, porque quando ela vai pedir, Senhor, ela ajoelha ali na frente de Jesus, eu quero te fazer um pedido, e Jesus vai para ela, então faz o seu pedido. Quando o seu reino chegar, permita que um dos meus filhos se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus fala para ela, mas isso não compete a mim, esses lugares foram reservados e escolhidos pelo meu pai. Mas Salomé, gente, quando ela faz esse pedido, ela faz porque ela achava que o reino seria material, seria um grande castelo, uma grande nobreza, e ela já queria, como uma mãe muito protetora, garantir os lugares de dos dois filhos, de Tiago Maior e de João Evangelista, um à direita, o outro à esquerda do Cristo. Então percebam, mesmo aqueles que estavam ao lado de Jesus, vendo as maravilhas, eles não tinham essa humildade no coração. E muitos daqueles que apoiaram o Cristo, apoiaram, pessoal, achando que esse reino seria material. Então, a gente precisa ter os olhos muito abertos e ter essa honestidade para tocar o Evangelho e perceber que, de fato, há necessidade de um esforço real de nossa parte para tentar imitar a humildade de Jesus. Bom, nessa outra frase que é muito importante, Kardec colocou em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes que conduzem à eterna felicidade. Ou seja, a caridade e a humildade são as únicas virtudes que nos garantem. Olha o que Kardec falou. Vamos prestar atenção no verbo. Nos garantem a eterna felicidade. Isso significa, gente, que tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Em outras palavras, eu lembro que o Chico falar que o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E tudo que estiver fora disso é conversa fiada. E Kardec está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Não é? Por quê? Porque
as maiores virtudes cristãs exemplificadas na vida de Jesus e depois na vida dos seus seguidores, a partir dos apóstolos e até recentemente com o espiritismo cristão, Chico, na vida de Chico Xavier, é justamente a humildade do verdadeiro sábio, que sabe muito bem que, apesar dele saber muita coisa, ele não é nada diante do universo, ele sabe muito pouco, né? Ele é uma poeira diante desses multiversos sem fim. Veja bem, nós estamos numa terrinha minúscula, um planetinha pequeno, num sistema estelar, que é o nosso Sol, que é considerado comum. Ele não tem nada de excepcional na nossa galáxia. Então, o nosso sistema estelar é um sistema semelhante a 70% dos sistemas estelares que existem na nossa galáxia. Então, ele não tem nada de excepcional. Começa daí. Começa aí. Né? Quantos sistemas estelares existem na nossa galáxia? A galáxia é a reunião de nebulosas e, por sua vez, as nebulosas são as reuniões de vários sistemas estelares. Então, quantos sistemas estelares existem na nossa cidade interestelar? Emmanuel, no A Caminho da Luz, se refere à nossa galáxia como uma cidade interestelar. Cada sistema estelar, portanto, seria um bairro dessa grande cidade. Né? Na Evolução em Dois Mundos também. E né? no André Luiz Evolução em explica Dois assim, Mundos, André Luiz vai explicar isso com mais detalhes. Não é? Então, ele chega a falar dos impérios estelares, né? Magnificentes que existem. Ora, na nossa cidade interestelar, que é a Via Láctea, alguns astrônomos vão estimar que existem entre 500 e alguns mais ainda, 700 bilhões de sistemas estelares. Então, nós não estamos falando de terras. Né? Nós estamos falando de sistemas inteiros, com vários planetas. A maioria deles muito maior do que a Terra. Não é? Então, são 600 bilhões de bairros. Vamos dizer que o nosso sistema estelar seja um bairro dessa cidade interestelar. Cada bairro é um sistema estelar. Então, nós estamos falando de uma cidade que tem 600 bilhões de bairros. Ora, acontece que esta Via Láctea, essa cidade interestelar, é apenas uma galáxia no meio de 2 trilhões de galáxias. Aí a nossa mente vai embora, né? Então, é muita coisa. É muita coisa. Quem somos nós para julgarmos alguma coisa? Nós não somos nada. Por isso, a humildade do sábio é aquela que sabe que quanto mais sabe, menos mais vai reconhecer que não sabe nada. Então, é uma característica de uma virtude cristã. E ela é a porta para a outra virtude, que é a caridade. Porque quando você reconhece, vamos dizer assim, a sua insignificância diante dessa grandeza universal expressa na obra divina, que é todos os multiversos que existem por aí, e nós estamos falando de um universo, né? Existem teorias que falam que nós temos multiversos infinitos. Então, toda essa grandeza expressa na obra de Deus, na qual nós nos inserimos como criaturas criadas por Ele, em processo constante de ascensão, reza a lei cristã que você ascende no degrau evolutivo à medida em que você desce para auxiliar. É muito bonito. Então,
parece até uma dicotomia, não é um paradoxo. Um paradoxo. Mas a grande verdade é que a escada da evolução, nós somente ascendemos na medida que nós descemos para auxiliar aqueles que menos podem, que menos sabem e que menos têm do que nós. Mas sabe que ouvindo você falar agora, essa questão de Sócrates, só sei que nada sei, e a gente estava conversando sobre isso esses dias, sabe que pela primeira vez me veio agora essa reflexão de que a humildade ela está relacionada à asa da intelectualidade e a caridade à asa do amor. A asa do amor, excelente. Agora eu não tinha pensado nisso ainda. Que é a sabedoria da humildade. De reconhecer a mediocridade da intelectualidade humana. Então é a sabedoria da... Humildade e caridade. Da humildade. Da humildade. E do outro lado, a asa do amor da caridade. Ouvindo você falar, pela primeira vez me veio isso. Os espíritos estão te soprando. Olha que interessante. Então, gente, impressionante. Só para concluir esse trecho, são essas duas asas da sabedoria e da humildade e do amor, né? Vamos dizer assim, do amor que nos inunda. Exato. Não é? Eu lembro até você citou o Inácio de Antioquia, né? Ele fala dessa chama de amor, não é? Que o inundava. E ele foi um grande exemplo de caridade, né? De humildade, de caridade e humildade. E isso nos toca muito o coração, porque é com essas duas asas, da humildade e da caridade, que nós iremos nos sentir plenamente felizes. Exatamente. Não existe outra felicidade, minha gente. Felicidade real do espírito. Você pode ter alegrias no mundo. Alegrias na família, alegrias no trabalho. Materiais. Alegrias materiais. Alegrias no sucesso. Alegrias nos relacionamentos, nos filhos, nos seus pets, né? Na convivência com os nossos animais queridos. Alegrias na tarefa espírita cristã. E alegrias nas conquistas intelectuais, culturais, também profissionais. Agora, todas as alegrias, assim como todas as tristezas, são passageiras. São passageiras. O Chico Xavier recebeu a mensagem de Maria Santíssima quando ele estava passando por um sofrimento muito grande, lá em Pedro Leopoldo, que veio nas nuvens. Isso também passa. E depois Emmanuel ainda veio explicar para ele, a mensagem é a seguinte: tanto as tristezas passam como tantas alegrias também passam. Agora, a felicidade verdadeira jamais passa. O espírito o que ele fala, é eterna. Ela é eterna. Se você vive plenamente, consciente de sua insignificância diante da criação, exatamente, você está pleno. E se você vive convenientemente seguro do sentimento real e verdadeiro que você tem para com os seus semelhantes, seja na família, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente das tarefas religiosas, das tarefas caritativas, seja no ambiente da sociedade como um todo, se você respeita o próximo como a si mesmo, se você ama o próximo como a si mesmo, e se você ama a Deus acima de todas as coisas, procurando o amor de Jesus, que é o amor que ele nos ensinou a amar, exatamente, então você vive plenamente feliz nessa eternidade sem tempo. Exato. Não é? A insustentável leveza do ser nessa perene felicidade. Porque a felicidade, gente, ela é conquista espiritual. Ela não retroage. A felicidade, a gente sempre fala sobre como o espírito não retroage. A felicidade, em sendo um atributo do espírito, ela não retroage, ela é conquista. Ela é conquista. Então, sempre que você conquista uma porção de felicidade, aquilo já é seu. Ninguém te tira. Por exemplo, a conquista da fé. A conquista da fé, exatamente. Que é um grande tesouro. Nossa. A partir do momento que você adquire a fé em Deus, seja qual seja a sua escola religiosa, mas você adquire aquela fé verdadeira, aquela chama
de reverência, de acreditar de nele. adoração ao Pai em espírito e em verdade, ninguém vai te tirar isso. E a gente sempre lembra, pessoal, quando nós estamos falando sobre essa felicidade do Espírito, do Salmo de Davi, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é felicidade. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A felicidade, ela não depende, gente. A gente vai demorar para compreender isso na amplitude que isso demanda. Mas a felicidade, ela não depende de fatores externos, que foi o que o Geraldinho trouxe. A alegria, sim. Eu tô alegre porque eu comprei um carro novo, porque eu terminei o doutorado, por isso, a faculdade. Agora, a felicidade, não. A felicidade, como o Geraldinho trouxe esse atributo da fé, esses atributos espirituais reais, que são de fato propriedades do Espírito, eles são inabaláveis. Então por isso quando a gente percebe uma Alcione da vida no livro Renúncia, ou a Alcione como a Célia nos 50 anos depois, passando por muitas coisas, mas aquela alegria, aquela felicidade que nada abala. O Geraldinho sempre fala do Chico, apesar de todas as coisas, de todas as lutas, as traições, as durezas pelas quais ele passou na vida, feliz. Uma felicidade que ninguém tirava. Ele era um homem feliz. E você queria ver o Chico feliz, era vê-lo justamente no meio do povo, auxiliando o povo, seja nas distribuições caritativas que ele realizava semanalmente, quanto também nas reuniões públicas de mediunidade, nas quais ele consolava os aflitos, os pais que haviam perdido filhos, esposos e esposas que haviam perdido seus companheiros, né? E recebia ali, durante aquelas horas, né, às vezes 8, 9, 10 horas de psicografia ininterrupta, uma média de 10 mensagens consoladoras particulares para aquelas famílias que saíam dali esfuziantes de alegria, não é? De reconhecimento a Deus pela chance de poderem ouvir os seus entes queridos. Então, e o Chico estava feliz. Depois da reunião, era a melhor época da reunião. O Chico fazia em Uberaba 2 reuniões públicas de psicografia, sextas e sábados à noite, às 20 horas. Em Pedro Leopoldo ele fazia 3, tinha também na segunda-feira à noite. Então, você queria vê-lo feliz, e era a melhor hora, justamente quando a tarefa terminou. Aquelas famílias foram consoladas, saíam dali abençoando o Chico, abençoando o centro, o Grupo Espírita da Fé, abençoando a reunião, e nós ficamos ali no bate-papo, o Chico numa alegria tremenda, recebendo a fila do abraço, né? Que todos os presentes podiam entrar na fila para abraçá-lo, para beijá-lo, ele beijava a mão deles, trocava 2 dedos de prosa, né? E entre um e outro ele se voltava ali na cabeceira para conversar conosco, contando casos da espiritualidade, da mediunidade, de Jesus, do espiritismo, e era realmente um banquete de luz. E eu acho que, eu imagino com muita veemência, e acredito nisso, que o Chico ele tinha noção, gente, desse contexto evangélico em que ele estava inserido e o tesouro que é viver nesse contexto evangélico aqui na Terra. Hoje nós estávamos mais cedo fazendo um estudo com o nosso querido amigo Cilinha sobre o Boa Nova, e a gente estava passando frase por frase do preâmbulo do Boa Nova, e Humberto de Campos fala conosco sobre essa beleza do folclore evangélico que muitas vezes não é registrado aqui na Terra, mas que não se perde no céu. Então o Chico com certeza viveu muitos momentos que ele sabia que poderiam passar anônimos aqui, mas que significavam esse verdadeiro tesouro da espiritualidade, esse registro imortal, eterno, do bem, que nada abala, que vai ficar com ele para sempre. E ele com certeza valorizava essas verdades evangélicas de uma forma muito profunda, entendendo tudo que elas significavam.
Até a gente estava prestando muita atenção no que Humberto de Campos nos diz nesse preâmbulo, e é muito bonito porque ele fala sobre esses mártires anônimos, sobre todas essas pessoas maravilhosas, mas que na humildade fizeram muito pelo Evangelho e nós nem sabemos o nome dessas pessoas, mas elas estiveram aqui. Conta para eles do livro da mãe de Chico, Carta de uma Morta, e ela, quando desencarna em 1915, né, e é levada ao mundo espiritual pelos seus benfeitores maiores, ela é acolhida numa cidade espiritual, uma colônia espiritual. É o segundo plano acima da Terra. Exato. Né? Então é acima de nosso lar. Acima de nosso lar. E nessa cidade espiritual, que ela reputa de muita espiritualidade e beleza, ela cita o governador desta cidade espiritual com o nome de Aulus. Mas fala para eles, o que ela fala? Quando nós nos deparamos com esse texto de Humberto de Campos, hoje nós comentamos sobre esse trecho do livro da mãe do Chico, em que ela nos conta que o Aulus, o governador da cidade espiritual, não é nem cidade, dessa faixa espiritual em que ela se encontrava, né, a segunda, esse Aulus que o Geraldinho citou, ele foi um mártir, um grande trabalhador do cristianismo primitivo anônimo. Ninguém sabe, não há registros na Terra da história dele, mas ele trabalhou muito pelo Evangelho. Então a gente não tem noção do valor da humildade e de muitas pessoas que fazem muito. A gente pensa sempre nas mães tão abnegadas que fazem tanto, passam as anônimas, mães dos filhos alheios. As mães dos filhos alheios passam anônimas, mas, gente, esse registro no céu, esse registro na espiritualidade está vivíssimo, tá? Eu me lembro até, luminoso, variando só um pouco do tema, mas entrando nessa questão que nós estamos falando da realidade espiritual que fica registrada, não é? Que nada se perde, principalmente o bem que se faz, nada se perde. Certa vez o Chico me contou que todos esses registros históricos da humanidade, e principalmente do registro de Jesus na face da Terra, todos eles estão no que ele chamou de uma psicoteca. Olha aí, gente. No mundo maior, né? Na alta espiritualidade. E eu perguntei a ele, como que é isso? Fica as imagens do que ocorreu, os diálogos do Cristo com os seus discípulos, com seus assistidos, com a sua família, Maria de Nazaré, José, o diálogo dele também com todos aqueles com os quais ele teve contato na Terra, nos seus sermões, nas suas exortações públicas, sejam elas nas sinagogas ou nas praças públicas, ou nos montes, ou nos lagos, né? Ou nos caminhos das estradas. Tudo isso estaria registrado em imagens verdadeiras, eu perguntei ao Chico, né? Com a própria figura do Cristo, a gente é capaz de ouvi-lo, de senti-lo, e o Chico disse que sim, tudo. Não é? E aí ele me deu de presente, para eu entender, o livro muito bonito, que não foi psicografado por ele, foi psicografado pelo Valdo Vieira, que naquela época tinha o nome Cristo Espera por Ti. E ele me deu esse livro para eu ver que logo no primeiro capítulo, ou segundo capítulo, tem a descrição desta psicoteca no além-túmulo. E o interessante é que não é nenhum prédio, né, pelo relato lá do espírito de Honoré de Balzac, que é o espírito grande literato francês que escreveu pela mediunidade do Valdo Vieira. Lá registra-se que é um grande campo da natureza, com árvores magníficas, frondosas, não é? E que nem todo mundo pode acessar esse lugar. Para acessar esse lugar tem que ter uma permissão do alto. E somente tem permissão para acessar essa grande psicoteca dois tipos de pessoas. Os curiosos não podem. Podem acessar
os pesquisadores, historiadores, e podem acessar aqueles que têm o desejo sincero e leal de conhecer a verdade. São requisitos bem honestos. São os dois né? grandes requisitos. O requisito de estudo intelectual, cultural, histórico e geográfico, e que é bastante honesto, e o outro requisito do valor moral de quem busca a verdade. Porque é bom lembrar que Jesus nos disse: batei a porta, e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Não é? Por quê? Então, Todo daquele que pede, porque recebe. todo aquele que pede, recebe. Todo aquele Busca e que encontra. busca, encontra. E todo aquele que bate a porta será é aberta. Então, é essa nossa busca pela verdade. Nós aqui no Espiritismo cristão, aliás, o Espiritismo cristão é guiado pelo Espírito da Pois verdade. Então nós não podemos temer a mentira, porque a mentira ela vai ruir. A verdade sempre emerge. Né? Vai ruir como toda construção temporária Exato. no mundo. Agora a verdade não, a verdade é perene. Ela é absolutamente divina. E Ela é nós, eterna. Ela é eterna e divina. A verdade é eterna. E nós, que sinceramente queiramos buscá-la, nós vamos encontrá-la. Né? Agora é interessante que você tocou nesse assunto de que o Chico disse que são muitos os relatos, principalmente da história do cristianismo, porque o Humberto de Campos, isso chamou nossa atenção hoje, ele disse que no Boa Nova ele trouxe 30 capítulos, mas que são milhares de episódios que estão registrados do Cristo. Olha que beleza. Que estão registrados do Cristo, né? Como o Geraldinho está falando, na discoteca. No Boa Nova, que eu reputo um dos melhores livros do Chico, o próprio Chico me disse Excelente. que é um dos 5 livros que ele prefere da sua psicografia inteira. Não é? Ele, para mim, é um livro assim do meu mais alto desejo e mais alta reverência, o Boa Nova. Mas nós temos que lembrar que depois Humberto de Campos escreveu o que tem também relatos. O Lázaro Redivivo tem, Contos e Apólogos tem, Pontos e Contos tem, e tem muito. Né? Aí ele Humberto mesmo de Campos depois trouxe outros. Né? Esse aqui, essa parte aqui, é a coleção do Humberto de Campos. Exato. É só Humberto de Campos. Muito bem. Então, gente, nós temos que ver isso, que não é muito difícil a gente ser feliz. Basta nós que queiramos amar, e principalmente aqueles que menos podem, que menos têm, que têm mais necessidades do que nós, que têm mais urgência do que nós, não é? E simplesmente que nós reconheçamos a nossa insignificância diante da grandeza divina e da grandeza da obra de Deus expressa nos multiversos sem fim da eternidade. E é importante, pessoal, e a gente tem conversado muito sobre isso, que nós não nos apeguemos a parâmetros materiais para tentar entender essas coisas, as coisas que são do espírito. Porque a humildade, ela não tem forma. E a gente pensa erroneamente aqui na face da Terra que ela tem, que ela vai ter uma forma específica, que ela vai se parecer assim ou assado. Mas não tem. Todos esses atributos espirituais nós precisamos senti-los com o nosso coração, e é assim que a gente caminha. E há dicas sobre as quais Kardec fala conosco, sobre as quais o Cristo fala conosco. E quando o Geraldinho falou do Chico, eu me lembrei, e o Chico sendo obviamente um grande profeta, um grande missionário do Cristo na Terra, Kardec fala pra gente que o verdadeiro profeta jamais, isso está no livro dos médiuns, o profeta jamais vai dizer qualquer coisa sobre si mesmo para chamar atenção ou para ser revelado como profeta diante das pessoas. Exatamente. Então, muitas pessoas perguntam por que o Chico não falou que ele era Kardec, não ficou falando, ele jamais falaria, assim gente. Como Cristo, o Cristo não ficou falando que ele era o Cristo. Só depois que Pedro o reconheceu é que ele assumiu a postura
do Cristo. Como o próprio Elias, quando perguntaram se ele era João Batista, ele fala que não. Quem fala que... É o contrário. João Batista, quando perguntam se ele era Elias, ele fala que não. Quem fala que ele era Elias é o Cristo. Mas quando perguntam para você é o Elias encarnado, ele fala, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Então, e aí o próprio Chico vai discretamente reconhecer que ele era Kardec, em 72, em conversa com Martins Peralva. Com o íntimo, como Cristo fez, com os íntimos. Íntimo, mas aí pediu a Peralva para não revelar o assunto naquela época, que o assunto, segundo Emmanuel, viria mais tarde. E, de fato, 20 anos depois, em 1992, é que ele, por orientação do Emmanuel, autorizou o nosso irmão Adelino da Silveira a publicar o livro Kardec Prossegue, no qual se revelava este assunto. Livro que teve a participação direta do próprio Chico Xavier na sua correção e participação ativa de Chico Xavier também na sua publicação e divulgação. Eu sou testemunha disso, porque eu recebi 2 livros dele autografados. Né? Ora, jamais ele autografaria um livro que contivesse alguma inverdade, mentira, né? Alguma mentira. Não é? E todos aqueles que conviviam com ele naquela época, é importante destacar isso, que muita gente foi amigo de Chico Xavier em épocas anteriores, que não tinham, em 1992, qualquer acesso mais ao Chico, ou que tinham muito pouca convivência com Chico Xavier. Mas todos aqueles, como nós, que estavam com ele nesse início da década de 90, todos nós recebemos essa confirmação dele, como eu, como Carlos Bacelli e Márcia Bacelli, como Weimar Muniz de Oliveira e Dona Creuza de Goiânia, como a doutora Marlene Nobre de São Paulo, e outros tantos amigos, né? Do Triângulo Mineiro inteiro, de Belo Horizonte, Dona Neném Alootto, o próprio Fontana, não é? O próprio Peralva, Martins Peralva, e todas outras pessoas também próximas a ele, do Rio Grande do Sul, como o jornalista Fernando Worme, alguns também amigos do Rio de Janeiro, como a nossa querida Dona Terezinha de Castro, Dona Terezinha, fundadora do Seara de Amor e Luz, né? Lá do bairro de Botafogo. Enfim, muita gente. Não é? Se a gente fosse falar aqui todo mundo, né? A gente ficaria um tempo enorme. Vamos ver as bem-aventuranças e a gente fica aqui. Para ficar aqui, né? Acho que não convém entrar no próximo parágrafo. Onde que você está falando? Então o Geraldinho chamou a atenção mais uma vez para essa parte do texto. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, os humildes. Os humildes. E aqui é bom que o Kardec aqui está explicando o que significa pobre de espírito. Não é? Que é aquele que não está cheio de si mesmo. O que jamais significaria literalmente a pobreza espiritual, né, gente? Que a pobreza espiritual é o oposto da humildade, a arrogância, o orgulho, a vaidade. É pobre de arrogância. Quem é pobre de arrogância tem humildade. Tem humildade. Quem é pobre de orgulho tem a humildade. Exato. Quem é cheio de orgulho, né? Cheio do espírito de si mesmo, exatamente, não tem humildade. Não tem humildade. Quem está cheio de egoísmo, né? Do espírito de acumulação, de avareza, não tem humildade. Quem está cheio de vaidade, cheio do espírito de soberba, não é? De se julgando uma personalidade proeminente no mundo, está cheio do espírito de si mesmo, não tem humildade. Então, quem está pobre de espírito, nesse sentido muito bem explicado por Kardec, são os humildes. E deles é o reino dos céus. Porque o reino da terra é dos orgulhosos, é dos soberbos, é dos egoístas, é dos corruptos. Exato.
é dos tiranos. E isso é importante, gente. Isso que o Geraldinho está destacando é importante porque é mesmo. E a gente não pode querer o que é tesouro da terra nesse sentido de eu fico muito devastado se eu perco essas coisas em detrimento das coisas espirituais. Porque muitas vezes na terra nós veremos o egoísta prosperando, na terra, no mundo material. O egoísta prosperando, o vaidoso, o tirano, aquele que não é nada pacífico, pelo contrário, é maldoso, é corrupto, é colérico. Eles prosperam na terra. O vaidoso. E as bem-aventuranças, é muito bonito Kardec contextualizar caridade e humildade com as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, elas significam a lógica cristã que precisa imperar no mundo, que é oposta à lógica do materialismo. E na face da terra, se nós queremos prezar por humildade e por caridade, nós precisamos acreditar na lógica do Cristo, acreditar que o nosso tesouro vem de Deus e não nos importarmos com a opinião alheia, com essa opinião que vem do mundo, que vai dizer que esse nosso caminho não é adequado e que muitas vezes, como aconteceu com o próprio Cristo, no momento que você está com o seu coração mais dedicado à obra cristã, à caridade, vai te falar que é Beelzebul agindo por seu intermédio, como disseram com o Cristo. Você vai ser maldito, mal falado, mal interpretado, caluniado, injuriado, difamado, como Cristo foi. Por isso que Jesus chega a trazer essa figura. Aquele que atentar contra o Espírito Santo não será perdoado, porque são as pessoas que não têm olhos de ver o que é o bem agindo e atribuem ao bem uma condição do mal, como os fariseus, no ápice da inveja, do despeito por tudo aquilo que o Cristo estava realizando de maravilhas, olham para ele e tinham a capacidade de dizer, mas esse aí ele cura por intermédio de Beelzebul, é Beelzebul que está dando poder para esse homem curar. E Jesus fala, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Porque a gente precisa ter a lucidez de entender que na face dessa terra o mal ele pode prosperar e os nossos sentimentos mais nobres eles podem ser mal interpretados. E mesmo assim a gente precisa continuar caminhando acreditando que a nossa recompensa vem de Deus. Essa é a lógica das bem-aventuranças, porque para o mundo, jamais aquele que está sofrendo, o aflito, ele vai ser bem-aventurado. Pelo contrário, ele é o perdedor, ele é aquele que deu errado, que vai ser julgado, que vai ser desmerecido. Mas para o Cristo, essas pessoas têm muito valor, porque elas estão passando por provas e expiações que vão trazer a depuração do Espírito e a redenção de que essas pessoas tanto precisam, pela qual elas tanto têm lutado e batalhado. E dentre as outras bem-aventuranças, que são também características do bom cristão e do bom espírita cristão, está os que têm puro coração, os simples, os que são mansos e pacíficos. Olha bem isso. Lembrando que ele, quando fala dos mansos e pacíficos, ele promete a terra. A terra. Eles herdarão a terra. Logicamente não é a terra de agora, é a terra do mundo regenerado que virá neste século ainda. Ele fala dos misericordiosos, bem-aventurados, aqueles que agem com misericórdia para com o erro alheio, ele fala porque receberão misericórdia. Porque receberão, por sua vez, misericórdia nos próprios erros. Exatamente. A frase amai o vosso próximo como a vós mesmos, que já essa é da tradição hebraica, que ele repete. Mas aí vem a regra de ouro que Jesus solta. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Então é a regra áurea. A gente deve fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber do outro, se estivéssemos naquela mesma situação. E é bom lembrar, gente, quando o Geraldinho fala da lei áurea, é que lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, depois disso tem, porque nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Que essa é a parte mais importante do que Jesus fala. Esqueçam esses formalismos materialistas e amem.
Nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Jesus não poderia ter sido mais claro, e nós, historicamente, como humanidade, a gente tem dificuldade de entender. Fala no fazer o bem sem ostentação, que nós já falamos aqui, né? O João Pedro comentou muito bem. Agora ele entra na parte mais difícil: amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. E eu ouvi de Chico Xavier a seguinte frase: aqueles que na terra conseguem conquistar realmente no coração o perdão, doando de si mesmos o perdão para com os seus inimigos, para os seus caluniadores, para aqueles que o perseguem, não é? E difamam, tem no mundo espiritual, depois da desencarnação, as portas do céu escancaradas. Isso é. Olha que maravilha. Talvez por isso esse seja o último e mais difícil exemplo, ensinamento de Jesus lá na cruz, quando ele fala: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão, gente, é uma grande conquista. Conquistar a habilidade de perdoar e ativamente, sem precisar ficar com medo e sem precisar esperar recompensa, mas perdoar ativamente. Esse é um dom espiritual, quando a gente só pode realmente escancarar a porta do céu, porque eu acho que quem aprende a perdoar ativamente, de fato, está rumando diretamente para a própria redenção espiritual. Exatamente. E terminando aqui na conclusão deste primeiro parágrafo, do item 3 das anotações de Allan Kardec, relativas aos trechos mencionados nos itens 1 e 2 sobre a caridade, Kardec completa: humildade e caridade, eis o que não cessa Jesus de recomendar. E o que dá ele mesmo o exemplo. Nós também já comentamos isso, né? Onde que você leu isso, humildade e caridade? Ah, tá, humildade e caridade, tá. E o contrário também, Kardec conclui: orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater Jesus. Porém, não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Fora da caridade não há salvação. Que é o grande frontispício, a bandeira que Allan Kardec escolheu para ser vamos dizer assim, o lema do espiritismo cristão na face da Terra, não é? Esse é o grande arauto de esperança de todos nós. E quando nós conversamos e refletimos sobre caridade, pessoal, nós sempre gostamos de lembrar, para a gente poder praticar isso com fé, que a caridade muda as nossas vidas. Então, se alguém aí que está conosco hoje quer ter uma vida melhor, mais feliz, mais leve, quer se livrar de karma, o caminho certamente é a prática da caridade. Eu vou pedir ao João Pedro, nós estamos terminando aqui o culto de hoje, tendo em vista que ainda a minha voz está um pouco afetada, e também em homenagem à nossa querida amiga Dona Hilda Tavares de Campos. Hoje nós conversamos, ontem e hoje, sobre Maria Santíssima, a quem tanto ela quanto nós temos uma devoção extrema. Eu gostaria que ele fizesse a prece final com o poema de Amaral Ornelas, que o Chico recebeu e que para mim é um dos mais belos cânticos de amor a Maria. Você quer dizer mais alguma coisa? Não. Bom, gente, eu também não quero mais dizer coisa alguma. Então a gente faz essa oração com esse poema tão lindo e depois a gente encerra aqui a live, e com o compromisso sempre de que nós nos encontramos aqui na semana que vem. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha,
estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Que assim seja, gente. Bom, pessoal, então fica o nosso abração Muita aí. alegria. E semana que vem a gente se encontra aqui, gente, na quinta-feira, às 8h30. Que a paz do Cristo esteja Amém. com todos. Amém.